Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, nos ajudando, nos guardando, nos livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amados amigos e irmãos, eu tenho uma desculpa a lhes pedir. A respeito do último live que lhes enviei. Eu falei em 2 vezes errei. Eu disse escravos, mas não eram escravos. Deveria dizer idólatras. Embora que se você parar um pouco e pensar, também está correto. Porque nós éramos escravos de algo que nós não sabíamos o que éramos e que seguíamos o caminho daquele que nos orientava a segui-los. Então nós éramos cegos, né? Pobres e nus. Depois é que nós tivemos acesso à Bíblia, porque antes eram queimadas. Como já disse anteriormente, eram queimadas as Bíblias, eram perseguidos. Se soubesse que alguém tem uma Bíblia, ia para a cadeia. Os mais antigos, quem tem mais de 80, 90 anos, lembra disso, certamente lembram. Então, nós vimos desse estudo, eu peço-lhes desculpas. Um outro foi denominações. Não é? Quando Martim Lutero fez a sua declaração de aceitação a Cristo como seu Salvador, ele foi excomungado. Ele foi excomungado da igreja e expulso. E através dos ensinamentos dele, surgiram denominações, igrejas, lógico, está certo, de igreja, mas inicialmente eram denominações. Depois é que se chamou de Igreja de Cristo, não é? E assim, eu peço desculpas por isso aos irmãos, aos amigos, que entendam. Eu, de vez em quando, estou aqui, me dá aquele branco na cabeça. Eu vou narrar para vocês o que aconteceu quando eu estava escrevendo o livro Pastor, porque o senhor não é espírita. Eu estava sozinho aqui numa parte superior da casa que moramos, escrevendo. E uma das vezes, eu comecei a ver tudo tremer na minha frente. Temendo, e eu me baixei e comecei a orar. Aí só via as coisas caindo no chão, aquela zoada, tudo caindo, tudo indo para... E eu, Senhor, me acorde, Senhor, me ajuda, Senhor, eu sou teu, Senhor, e tem hora que eu não sabia nem o que dizia, mas estava em comunhão com Deus. E tudo caindo, de repente parou. Parou e eu também parei de orar. Aí fui me levantando aos poucos, levantando a cabeça, quando olhei, tudo em seus lugares. Tudo em seus lugares. Acontece quando eu estou fazendo essas lives. Às vezes me falta o final da palavra. Uma palavra plural, eu digo nela no singular. Os irmãos entendam. Outras coisas, erros no escrever, porque quando eu estudei, muitas palavras eram acentuadas. Hoje não há mais, houve reformas. E essas reformas, eu nunca participei delas. Portanto, os irmãos entendam, compreendam e me perdoem. Mas uma coisa eu lhes digo, que tudo que aqui eu narro, que falo, é devidamente entendida por aqueles que querem realmente entender. Não tenho nenhum interesse, nenhum mesmo. Nem suplico benéficias a Deus. Porque tudo que eu desejei na minha vida, Ele já me concedeu. Eu não tenho mais o que desejar. A não ser pelos irmãos, pelos amigos, pelos católicos, pelos espíritas, de outras religiões. Para que leiam a Bíblia. Porque é na Bíblia que está todas as outras doutrinas e religiões. Portanto, meus amados, leiam a Bíblia em nome do Senhor Jesus. E agradeço por terem reconhecido. Então vamos fazer
uma recapitulação rápida do anterior, né? Nós vimos que Paulo chegou a Atenas, né? E foi pregar sobre o Deus desconhecido. Tinha imagem de tudo, todas as imagens. E ele disse, é sobre este Deus desconhecido que eu quero lhes falar. A Igreja Católica, nesse Deus desconhecido, a Igreja colocou todos os santos. Como muita gente tem Satanás como santo, então Satanás também está no dia de todos os santos. E não existe. Na terra não haverá, não há um só que não tenha pecado. Todos pecaram e destituíram, foram da glória de Deus. Portanto, não existe santo. Nós nos santificamos quando nos convertemos como verdadeiramente cristãos, seguidores fiéis da palavra de Deus, cumprindo todos os seus mandamentos, todos os seus ensinamentos. Aí sim, nós estamos nos santificando para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A não ser assim, não há santo. Eu vejo o Papa consagrar, né? Inclusive, me desculpe mais uma vez a falta de modéstia, eu estive em Portugal e fui a Fátima. Encontramos várias barraquinhas vendendo bíblias, vendendo imagem, vendendo tudo que tinha direito. E eu conversei com muitos dos comerciantes dali e nem eles acreditavam nisso. Porque era um jogo político, era um jogo de governo. Era um jogo de governo. O governo de Portugal, segundo eles, arquitetou aquele negócio ali e aqueles jovens foram ser padres. O rapaz foi ser padre e as moças foram ser freiras. Uma delas me parece que ainda é viva, uma só. Os outros já foram chamados. Mas o importante é que você, no nosso tempo, entenda que este caminho que estão lhe levando não é o que Deus preparou para você. Quando Deus diz, olha, esses padres escondem. Escondem. Eu gostaria que o padre Paulo falasse diretamente, única e exclusivamente, sobre esses 2 versículos, lá de Êxodo 20. Não façam imagem nem escultura do que tem acima, ainda explica, no céu. Nem os adoreis, nem a eles vos curveis, não a eles vos prostrareis, não os coloqueis diante, acima da tua cabeça. Eu acho que esses 2 versículos diz logo para você. Procure se encontrar com Jesus em espírito e em verdade. Só esses 2 versículos. Se você quiser mais versículos em diversos livros da Bíblia, eu lhe enviarei. Estes versículos que são citados aqui, todos eles constam na Bíblia católica. Eu não preparo, tenho dito e repito, mais mensagens nem estudos que não sejam na Bíblia católica. Para que não haja dúvida. Consulte. Nós falamos sobre o povo de Bereia. Os apóstolos pregavam para eles, mas eles queriam ver escrito. E tinha os pergaminhos. Tinha os pergaminhos pelos quais foram escritos a Bíblia. Não é? Então, é preciso que nós entendamos. O padre Paulo também falou que no concílio de Nicéia foram organizadas as Bíblias por ordem.
E havia muitos outros escritos de Maria Madalena, ele citou vários nomes que foram recusados. Não é? Então, o cristão disse não. O cristão disse não. E mandou editar a sua revelação de Deus, o que realmente inspirava pelo Espírito a certeza de que estes livros haviam sido escritos pelos profetas, pelos apóstolos, pelos servos de Deus, mas editados por Jesus. E os outros foram afastados. Mas mesmo assim, os católicos colocaram mais 6 livros na sua Bíblia. Mais 6 Bíblias na sua Bíblia. É tanto que a Bíblia católica tem 66, aliás, 72 livros. A Bíblia cristã tem 66. Então, meu amado, é preciso conhecer para no abismo não cair. Voltando a Atenas, já pedi o perdão pelos meus erros, e com esse resumo, Paulo volta em Atenas. Ele foi chamado de paroleiro, falador, mentiroso, tagarela, e pregador de estranhos deuses. Quando falou da ressurreição, os gregos disseram educadamente: te ouviremos em outra ocasião. Ninguém quis ir ouvi-lo, não. Todo mundo foi se afastando, todo mundo fugiu fora. Assim o saldo foi pequeno, mas importante, pois creram em sua pregação Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Damares. Damares, eu nunca tinha lido aqui na Bíblia este nome. É o nome da nossa ministra, né? De uma das ministras do Bolsonaro. Um nome lindo, estava olhando aqui, agora é lindo mesmo. Damares. E outros. Porém, o primeiro fato importante é que, daí por diante, Paulo, em sua pregação, rejeitará os ornamentos da sabedoria grega. E isso foi um aprendizado e tanto. Por quê? Porque tudo que era dos gregos era mundano, não era do Espírito, não era de Deus. Mas os católicos rejeitaram. E desde aquela época vem a perseguição. Observem que nós não protestamos contra o catolicismo. Nós protestamos como a maneira que eles ensinam os seus dogmas, a sua doutrina, colocando o nome do verdadeiro cristão, do verdadeiro Deus, do verdadeiro Cristo. E não é verdadeiro Cristo deles. O deles é um Deus, um Cristo, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não pega, tem pés, mas não anda. Salmo 115. Proibido terminantemente por Deus. Estarão no abismo, no Hades, aqueles idólatras, homicidas, fornicadores, efeminados e cartomantes, espíritas, todos. A Bíblia explica. Não sou eu que digo. Nós estamos no tempo, no princípio das dores. E muito mais agravamento haverá. Por quê? Porque está havendo a preparação para a grande tribulação. Está próximo a vinda do Filho do Homem. Procura te encontrar com o verdadeiro Deus, para que ganheis a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. O Deus desconhecido foi pregado em Atenas e dali para todo o mundo grego. Porém, a grande lição é que o Evangelho não é uma filosofia que melhora a vida das pessoas ou que lhes traga
uma qualidade de vida terrena compatível com as melhores filosofias produzidas pelo pensamento humano. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Nas suas mensagens também, na sua live, o Padre Paulo fala sobre filosofia, sobre tradição. Realmente, a tradição da Igreja Católica é a tradição ateniense, de Atenas, de deuses de pedra, de barro, de ouro, de chumbo, de tudo que tem direito. De qualquer coisa você faz um Deus. Os índios estão sendo evangelizados. O maior número dos crentes, dos índios, um bom número, são cristãos verdadeiros, evangelizados por missionários cristãos. Ultimamente, li hoje no YouTube que o ministro Barroso proibiu que missionários agora preguem para os índios. Está no YouTube. Os irmãos procurem para ver a veracidade. Porque quando nós dizemos, mostramos onde está. Eu não sei o que é que esses homens têm contra os cristãos, porque não aceitamos a mentira, porque não aceitamos enganos, porque somos honestos. Mas esta é a realidade. E agora, meus irmãos, preparem-se para a grande batalha que nós estamos iniciando a enfrentar. Prepara-te para te encontrar com teu Deus. Esta é a verdade. Então, tradição, quando o Senhor Jesus veio, não veio só para trazer a salvação. Ele veio para cumprir também a tradição. O véu se rasgou. A lei se rasgou. Nós estamos na graça. E no período do início, no princípio das dores, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. O apóstolo Paulo, ao sair dali, mudou totalmente o seu modo de pregar. Se fortaleceu, tirando forças do fracasso. Viveu com mais intensidade os paradoxos do Evangelho, que ele explicita em 2 Coríntios, capítulo 6, quando pensam que morremos, eis que vivemos, quando castigados, porém não mortos, entristecidos, mas não alegres, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo cada vez mais. Quando pensam muitos em nada, que nada temos, mas possuímos tudo, e acima de tudo, essa lição de Atenas fica bem clara quando Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios. Coríntios foi a cidade grega visitada por Paulo, logo que Deus não o fez, veja bem as palavras, não os fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a minha mensagem para você. Não há vaidade, não há arrogância, não há prepotência, há humildade de dizer para você: perdoe os meus erros. Procure entender no Espírito, porque não é por vaidade. É por necessidade de ver você que eu não lhe conheço. Mas lá na glória eu saberei que você ouviu essa mensagem, que você viu esta mensagem e que você aceitou esse Jesus Cristo que eu estou transmitindo para você, verdadeiro, que morreu, que deu seu sangue, que ressuscitou ao terceiro dia, que foi ao inferno para vencer a morte, para que você tivesse vida e vida eterna. Este é o Deus que eu mando para você. Este é o Deus que eu apresento para você. Se você o aceitar agora,
você verá a transformação em sua vida. Tristeza lhe traz alegria, dor lhe traz satisfação, se você estiver em comunhão com o Espírito em você. Tudo você passará e tudo você vencerá. Mortos, jamais. Entristecido, mas sempre, constantemente alegres. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes dá vontade de chorar. Dá aquela emoção de choro em saber que são centenas de milhares de pessoas em todo o mundo enveredando pelo caminho da morte, sem conhecimento, sem sabedoria, sem entendimento, sem discernimento, tapando os seus ouvidos para não ouvir, fechando os seus olhos para não enxergar, enquanto que o Senhor está de braços abertos a te esperar e dizendo: vem como estás, o meu fardo é suave. Aliás, o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, desculpe. Esta é que é a verdade, meu amigo católico, meu irmão católico. Você é meu irmão, você nasceu, você é originário de Adão e Eva. Não adianta. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Amados, é preciso crer. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos os testemunhos de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Eu não tenho sabedoria que o Padre tem. Que coisa linda! Ele faz aquela rodeio, aquela coisa, vai no espaço sideral, volta à terra, depois entra nas profundezas do mar, justificando, querendo convencer, e muitos saem convencidos e cheios de glória ali, poder que se aquela glória é passageira, levando à morte, lhe tirando a vida. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Meu amado, eu lhe prego a verdade. Eu lhe prego a palavra de Deus. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. É uma linguagem verdadeira, pura, santa e enviada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos católicos, abram seus olhos, abram seus ouvidos, vejam a glória de Deus, ouçam a sua voz e convertam-se ao Cristo verdadeiro, ao Cristo Espírito, para que hajam duas batalhas. Uma do Espírito Santo querendo tomar posse do espírito da morte que está no seu coração, e dos anjos lutando para tirar os diabinhos que lhe carregam, que lhe acompanham. Vivificarás certamente com Cristo e morrerás com Cristo para a vida eterna e não para a morte eterna. Em Romanos, capítulo 1:16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, e agora dos gentios que somos nós. Jesus te chama, Jesus te convida, está pedindo para ti. Estou batendo na porta do teu coração. Abre e me deixa entrar, para que os anjos cantem glória e aleluia, um remido entrou para o céu. É a voz de Cristo falando para você. É a voz de Cristo lhe convidando. Em Atos, capítulo 7, 58, arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado
Saulo. Ele foi testemunho daquela morte. Ele foi testemunho. Mas foi ele que lá na estrada de Damasco caiu do cavalo e não viu mais o que via antes. Quando abriu os seus olhos, que foi lavado pelo poder do Espírito de Deus, caiu escamas de peixe. Caíram escamas. E quando ele abriu os olhos, ele agora viu a luz de Deus diante de si. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Aquele cego ali na estrada. Senhor, 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 Senhor. Todo mundo, cala-te. Cada vez mais ele gritava. E o Senhor disse, vinde. E ele veio. O que queres que te faça? Que eu veja, Senhor, a tua fé te salvou. Não é a minha fé que vai te salvar, é a sua fé. E eu convido você a aceitar esse Jesus, para que os seus olhos sejam abertos e que você possa enxergar o verdadeiro Deus Salvador entre o céu e a terra. Não há um outro nome que tenha poder para dizer para você, eu te salvarei, eu te darei a vida eterna, eu te farei um vencedor, em nome do Senhor Jesus. Mas você está ouvindo, você está entendendo. Ele também diz, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras no meio desta geração adúltera, pecadora, também dele se há de envergonhar o Filho do Homem, Jesus Cristo, quando vier na glória de seu Pai, com os anjos santos, com os santos anjos, buscar a sua igreja. Nós estamos no período de preparação para o arrebatamento, para o surgimento da grande tribulação, que aqueles salvos não entrarão, serão arrebatados antes. Mas aqueles que ouviram e não aceitaram, descerá do céu 2 homens que não morreram, Enoque e Elias, para pregar o evangelho. E após este evangelho pregado, durante 3 anos e meio, haverá o julgamento final. É preciso que você esteja preparado. Prepara-te, pois, para te encontrares com o teu Deus. Lembre-se, os católicos têm o dia de todos os santos. De todos os santos. E eu quero lembrar a você que o Deus daquele local, daquele altar vazio, este Deus é o que nós pregamos para você. Deus que salva, Deus que cura, Deus que transforma, Deus que faz milagres. O que é impossível para o mundo, este Deus do impossível, este Deus de milagres, este Deus de cura, é aquele Deus daquele altar vazio. Deus desconhecido para você, que agora, com o que foi dito aqui, você passará a conhecê-lo. Pode não aceitá-lo, porque Deus deu livre-arbítrio. Mas você vai para o outro, conhecendo o Deus desconhecido. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.